Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O próximo assunto será a causa das desigualdades sociais. Ela se encontra no livro 208 do Histórico, da página 98. Nádia. Fala o racional superior, abre aspas. Quem nasce tem que morrer um dia. É uma lei eliminatória da natureza, para se transformar em outras vidas em melhor ou pior estado. Porque às vezes a vida presente não dá para pagar as dívidas que assumiu com a natureza. Então, há esse resgate de se transformar em outras vidas para pagar o que fez na vida anterior. Porque as dívidas, às vezes, são tantas que se transformam em inúmeras vidas para pagar as dívidas que fez com a natureza. Porque tudo é da natureza. A natureza é a dona de tudo, e o dever de todos é respeitar tudo que existe. Mas muitos pensam que a vida é sua, que o mundo é seu, e abusam, fazendo dívidas para depois resgatá-las nas transformações de uma vida para outra. Porque a natureza cobra. Por isso existem os mendigos, os miseráveis, os pobres e os ricos. Os mendigos, os miseráveis e os pobres estão sofrendo as consequências, pagando o que fizeram na vida anterior. E por isso tem pessoas que abusam, fazendo coisas que não devem, contra a natureza, contra os feitos e as vidas da natureza. E a natureza cobra tudo nas transformações de uma vida para outra. Fecha aspas. Então, minha gente, essa mensagem do racional superior, ela fala sobre o conjunto de ações do homem e suas consequências. Nas religiões budista, hinduísta, na religião espírita, entre outras, esse conjunto de ações é chamado de karma. Todos aqui já devem ter ouvido falar nessa palavra, karma. É uma expressão de uma lei natural baseada num princípio de causa e efeito, onde tudo que nós pensamos, falamos e fazemos, de bom e de ruim, tem um peso, tem um efeito, uma consequência. Aliás, na Bíblia tem uma citação, eu não me lembro qual é o versículo, né, o capítulo, mas tem uma citação que diz: nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Antes de conhecer a cultura racional, eu sempre fiquei intrigada, querendo saber a causa das desigualdades sociais. Eu sempre questionei por que existem pessoas ricas, milionárias, que, usando uma linguagem assim bem popular, pessoas que moram bem, comem bem, se vestem bem, e outras tantas que não têm onde morar, moram na rua, em lugares subhumanos, passam fome ou comem restos de alimentos encontrados em latas de lixo, andam maltrapilhas. Eu sempre questionei tudo isso. Por que a natureza tão poderosa não colocou todo mundo numa mesma condição? Todo mundo pobre ou então todo mundo rico? E depois de muito questionar, quando eu conheci a cultura racional após anos de estudo, eu entendi perfeitamente, com base e lógica, que esse procedimento da natureza em relação aos seres humanos não é nenhuma crueldade, não é nenhum castigo, pelo contrário. Foi a maneira mais sábia e natural que ela encontrou para corrigir e aperfeiçoar o comportamento humano. Por quê? Igualdade de condições existe lá no mundo racional. Lá no mundo racional não existe pobreza, não existe riqueza, não tem discriminação, não tem preconceito, e nós vivíamos lá. Mas quando nossos antepassados resolveram passear na parte da planície racional, que ainda não estava pronta para entrar em progresso, tudo começou a mudar. Com a nossa saída do mundo racional, deixamos de ser puros, limpos e perfeitos, perdemos as nossas virtudes,
nos deformamos, passamos por uma série de transformações, demos origem a esse mundo que não havia necessidade nenhuma de existir e contraímos inúmeras dívidas com a natureza. Porque cada vez que nós morríamos e tornávamos a nascer aqui nesse mundo, nós nos comportávamos de maneiras diferentes. Praticávamos o bem, praticávamos o mal, conquistávamos amigos, fazíamos inimigos, e cada comportamento desse, as nossas ações, determinavam como seria a nossa vida na temporada seguinte. Então, o que a natureza sabiamente fez? Através do sofrimento, né, que é o nosso maior mestre, todo mundo fala isso, o maior mestre é o sofrimento, e das transformações pelas quais passamos, conhecidas pelo nome de morte, pouco a pouco nós vamos saldando as dívidas que temos com a natureza, aperfeiçoamos o nosso ser e nos tornamos pessoas melhores. Isso é fácil? Não, claro que não. Né? É rápido de acontecer? Também não. Para quem não tem o verdadeiro conhecimento, as desigualdades sociais são difíceis de serem aceitas. Mas quando a gente já tem um verdadeiro conhecimento, é muito fácil de entender. Eu sei que esse assunto é muito sério, é muito extenso, é muito amplo, mas para entender naturalmente, não só esse processo, né, essa questão das desigualdades sociais, mas tudo que se refere à formação do mundo e à origem da humanidade, só conhecendo a cultura especial que a natureza elaborou para nos explicar tudo isso, que é a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Dr. Carlos, por favor. É verdade. Essa palavra karma quer dizer ação e reação, é um verbo em sânscrito, né? E a palavra que fecha no assunto é destino. Destino é uma palavra só em português, mas lá na Índia é uma expressão, Karmana Daiva Netrena. Daiva vem de Deva, quer dizer de divindade, né? Karmana, devido às suas ações passadas, sob a supervisão do Supremo. Então é arrumado o karma anterior para na próxima vida a pessoa, na próxima transformação natural da natureza, transformação de vida, nada se acaba, aí a pessoa continuar de onde estava, acertar as contas, mas progredir racionalmente, né? Karma, tem karma coletivo da humanidade toda, porque nós saímos todos juntos do mundo racional, né? Tem karma de países bem diferentes, países que é uma pobreza terrível, etc., países que estão sempre em guerra, e o Brasil é um país abençoado, né? Todo mundo que vem para cá fica apaixonado. Os últimos que eu soube são os coreanos, né? Os coreanos têm muito progresso material lá, estão vendendo agora os tais dos doramas e etc, K-pop, mas não é assim, a vida lá é bem o artifício imprensa, né? Um índice de suicídio muito grande, embora com progresso material, tigre asiático. Então tem karma dentro de um país dos estados, tem estados que a coisa tem fartura, etc. Dentro dos municípios, tem municípios comparativamente também karma particularizado. Nos bairros dentro de um município também, tem bairro que é só pobre, bolsão de pobreza e tudo mais, né? E karma familiar, aí karma familiar porque as pessoas compartilham porções da áurea, né? Tanto que tem a demanda de família, como o nosso povo fala, né? Agora, tudo é energia. Então, as energias na mecânica celeste, astrológicas, é que arrumam esse karma. Já foi citado aqui uma vez, Biopsicoenergética, uma série que foi até uma edição especial da revista Planeta, década de 90, produzida por um argentino que é físico, musicólogo e tinha vidência, clarividência, então é covardia, né? O homem via a aura, via tudo. E brincando, né, que é covardia, né? Todos nós queremos chegar na vidência racional. E foi mostrado ao mestre, até era meu colega lá na faculdade, mostrou ao mestre na varanda o capítulo As Energias do Nascimento e da Morte. Essa parte da morte nós falamos já num outro programa que eu citei, essa referência.
e é biopsicoenergética, Planeta da década de 80. Quem achar essa edição especial é uma coisa assim, é um prêmio da natureza. Então mostra o cúmulo egóico, né, que é o corpo de energia da pessoa mais resumido. Não tem ainda campo biomagnético pessoal, né? E aí esse cúmulo egóico, as forças astrológicas kármicas, quando está na hora dele nascer, empurram ele para baixo. Ele é como a forma de uma nuvenzinha assim, oval, né? Aí ele é empurrado para baixo e vão agregando as forças astrológicas de planetas, de signo e tudo mais, e aí forma a áurea da pessoa. E essa mesma força leva para onde a pessoa tem que nascer, né? E estaciona geralmente do lado do ovário esquerdo, que ele diz lá que a áurea é vermelha e protege mais, porque há muita competição aqui embaixo, tentando nascer, né? E é para ser o da vez, né? Ele só vai aguardar o seu tempo certo para a concepção. Havendo a concepção, esse campo biomagnético pessoal vai selecionar os genes e vai ficar como modelo organizador biológico. Ali junto já vai ficar ligado para a vida toda, vai ter o seu aparelho. Então, esse karma, em questão de desigualdade social, é muito simples pela lei do karma, pela lei natural da natureza. Mas tem pessoas que nascem em condições super desfavoráveis, mas têm uma determinação e uma ética e, obviamente, uma proteção de cima, conseguem superar aquilo, não entram para o tráfico e vai indo e vence, né? Outros são abençoados, a natureza deu um dom para jogar a bola, né? E, por exemplo, o Pelé e etc., fazem até fortuna, não é só uma questão de não sofrer, né? Então o karma pode ser positivo ou sempre pode ser positivo e negativo, né? Agora, não é uma coisa que não tem escrita aqui, que eu vou resumir, interpretação que vem na minha cabeça e eu vejo uma lógica. Então tem um karma na mecânica celeste, na parte de cima, que eu diria que é racional, porque ele fala até que tem a lapidação racional depois que a gente começa a ler. Então esse é que faz um merecimento em cima no astral superior, né? A justiça dos justos, e eles vão nos encaminhando cada vez mais no progresso da evolução, e essas forças de cima, esses habitantes do astral superior, é que nos encaminham para a cultura racional, e aí pode ser socialmente qual a posição que tiver, que são posições relativas, né? Quando se transformar definitivamente isso tudo pode entrar para a história ou ser esquecido, não faz mal, mas não significa mais nada. Mas o que vale é a evolução racional. Carlos, passar uma palavrinha? Tem tempo? Tem tempo ainda, né? Então, só lembrando, para você que está assistindo o programa, então algumas partes, né, que o Racional Superior fala, no meu ponto de vista, está inserido dentro do assunto, dessa desigualdade que eu chamo de desigualdade da natureza, porque todos nós somos seres pertencentes à natureza, tanto a parte artificial como aquilo que nós chamamos de natural, tanto o animal irracional como nós também que somos animais, ou seja, seres humanos, animais de origem racional. Então a parte que o racional fala, degeneração e deformação da natureza. Dentro da degeneração e deformação tem o nascimento e tem a morte. Nesse nascimento e na morte tem as diferenças. A mudança do corpo, né? Vai nascendo, jovem, depois envelhece. E dentro dessa deformação deu origem a pessoas de diversos segmentos, ou seja, de diversas cores, de pigmentações, que foi dando também todas essas formas de discordância, de desequilíbrio na humanidade. Porque o pensamento ele não foi feito para acertar. O pensamento ele é inimigo do pensador. E há muito que já terminou a fase do pensamento e a maioria dos países, os governos, eles tentam debelar, ou seja, eles tentam acabar com essa diferença social para dar direitos iguais para todos. Mas devido ao processo do pensamento, que o pensamento não foi feito para acertar, isso se gera diversos conflitos devido a essa parte pensante que não está mais atuando na natureza. Só o raciocínio pode resolver essa situação, porque o raciocínio ele é o dono da vida. Bira, só um instantinho. Você falou uma coisa muito importante. O pensamento não foi feito para acertar. Só o raciocínio é que é o ponto de equilíbrio da vida, não é isso? Assim, resumindo, esses desacertos todos que eles acabaram de falar sobre as classes sociais, tudo isso, resume-se no quê? No pensamento enfraquecido, não é isso?
Isso, e também tem um outro lado. A natureza ela não negocia seus direitos. Foi falado em karma, né? Ô, Bira, Está incluído nisso, a natureza não negocia os seus direitos. Ô, Bira, e o racional superior fala na cultura racional, no histórico, que a cabeça é um relógio, certo? Certíssimo. E quando o relógio está desregulado, o que acontece? Desregula tudo. Desregula tudo. E a vida agora... Um relógio com 7 ponteiros. Pois é, então para que a gente possa ter o nosso relógio regulado, quer dizer, aqui a cabeça, né? Tem que estudar a cultura racional, não é isso, Bira? Para poder acertar em tudo, não é isso? O racional superior fala assim, ó. Os que passaram a se conhecer, que estudaram para se conhecer, os que já estão ligados ao mundo racional com a evidência desenvolvida, porque estudaram a cultura racional do desenvolvimento do raciocínio para então acertar o relógio. Quem estuda a cultura racional acaba ficando com o relógio certo. O relógio quer dizer o quê? Não é a cabeça, Bira? Eu penso. Cabeça. Aqui na vida material, dentro da linguagem popular, eles chamam o relógio do coração. Mas não é o coração. O relógio que o racional se refere, dentro da linguagem racional, é a cabeça com todos os ponteiros que a cabeça tem. Dr. Carlos Augusto? É só uma emenda, porque eu citei a biopsicoenergética e o capítulo As Energias do Nascimento e da Morte. Era um curso de biopsicoenergética na Planeta. E falei que foi mostrado ao racional superior da Terra e ele confirmou tudo, tanto as do nascimento e da morte, que eu só fiz um relato breve aqui. Então, o racional superior da Terra confirmou essa descrição. Cultura racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!